Hoje é a nossa continuação da parte de adensamento e compressibilidade. A gente vai ver só sobre o ensaio de adensamento, ver como é que ele funciona, quais são os resultados típicos e qual é a finalidade de fazer ele, né? Quando é que a gente vai precisar fazer isso ou não. Então, vou colocar aqui na aula e vamos começar. Então, o tema hoje é ensaio de adensamento ou compressão confinada. Esse ensaio ele é feito utilizando uma prensa, certo? Uma prensa na qual eu aplico um carregamento vertical no corpo de prova, né? Que no caso é de solo. Então é uma prensa que não é muito grande, tá? Mas ela tem um tamanho aí considerável e ela funciona como uma espécie de alavanca, beleza? Então perceba. Então aqui é como se fosse é o mesmo equipamento que está sobre essa mesa aqui, é o mesmo que está aqui do lado. Então é como se fosse uma espécie aqui de gangorra, né? No caso aqui eu tenho um pistão que serve como ponto aqui de equilíbrio entre essa barra aqui horizontal, que é responsável por aplicar um carregamento no corpo de prova. Aqui dentro dá para ver que tem um cilindro, né, aqui embaixo, né, e o corpo de prova fica aqui dentro. Então, o que acontece? Quando eu aplico um peso bem aqui nessa haste, põe os pezinhos, que seriam esses pezinhos que estão aqui do lado, a tendência é esse trecho aqui dessa haste descer, né, e levantar essa placa aqui embaixo, né, que vai reagir com essa outra placa azul aqui que fica fixa. Então, é como se eu estivesse aplicando um carregamento na vertical. Dá para compreender isso? Sim ou não? Um carregamento que vem de baixo, é isso? É como se eu levanto essa placa aqui, né? E bem aqui tem um pistão que não deixa ela mover, então o solo fica carregado, tipo como se eu aplicasse uma carga indiretamente. Dá para compreender? Ou não? Ah, sim, agora sim, agora sim. Entendi. Então é como se fosse algo assim, né? Vou colocar um peso aqui, né? A tendência é isso aqui descer um pouquinho, né? Vir para cá. Digamos que fosse isso. Né? Então, quando isso aqui sobe, né? Esse prato aqui sobe também. Concorda? Dá para compreender? Porque está preso aqui, ó. Essas duas hastes. Dá para compreender? Que ele sobe? Só que essa região aqui, ó, é fixa. Né? Essa parte toda aqui. Então, esse corpo de prova entra em contato com essa parte aqui. Como se tivesse uma força nesse sentido. Dá para compreender? Hein, gente? Dá para compreender? Deu Então, sim. aí, o que acontece? Esse corpo de prova aqui, ó, ele tem uma região, né? Ele é circular, geralmente. Então, ele tem uma área. Né? O que interessa para a gente é saber qual tensão que está sendo aplicada aqui. Né? Então, vou ter uma força. Isso aqui vai ter uma força. Que vai ser igual ao peso que está aqui, né? Força-peso. Beleza? Então, por exemplo, digamos que essa área aqui fosse, estou chutando, tá, gente? Fosse de 0,2 centímetro quadrado. Tranquilo? E eu colocasse um peso aqui de 10 quilogramas. E eu perguntasse para você, qual é a tensão que está sendo aplicada lá? Como você calcularia isso? Hein? Divide a força pela área. Exatamente. Tensão é força sobre área. Tá bom? Então, você pegaria a força que está sendo aplicada lá, né? No caso, aqui, digamos que fosse 10 vezes 10, né? Esse aqui é gravidade. E aqui é a massa. Tá bom? Dividido pela área lá, que é 0,2. Então, eu teria aqui 100, né? Dividido para 0,2 dá quanto? Cem dividido por 0,2 é a mesma coisa que 1000 dividido por 2. Então, aqui daria 500 Pascal. Beleza? Tranquilo? Dá para compreender? Sim ou não? Sim. Isso aqui é um exemplo simples que eu fiz aqui, né? O que a gente vai estudar aqui mais a fundo? É saber como é que funciona isso aqui,
né? Essa célula. Então, é o que eu vou mostrar aqui no próximo slide. Aqui tem algumas partes, né, do equipamento, né? No caso aqui vai estar o dispositivo de adensamento, que é isso aqui que a gente vai tentar trabalhar, entender o que que ele simula, né? Aqui esse relógio comparador é para medir quanto que está deslocando, tá? É como é o nome disso? Extensômetro, certo? Extensômetro. E aqui é aquela barra que eu falei, né? Que estou chamando aqui de alavanca. Então, como é que isso funciona? Então, eu aplico o peso aqui, né? Peso. Estou olhando isso aqui. Isso aqui desce, né? Quando isso aqui desce, essa parte sobe e entra em contato aqui com uma parte rígida e aplica um carregamento aqui, ó, no corpo de prova, que seria isso aqui, ó. Então, isso aqui é solo. E esse corpo de prova, ele está confinado por uma estrutura que é rígida. Então, ele não deforma lateralmente. A gente vai chamar de anel confinante. Beleza? Então, como é que funciona este anel, né? Como é que funciona esse anel? Primeiro, esse ensaio vai ser normatizado pela BNT NBR 12007, tá? Que prescreve o método de determinação das propriedades de adensamento no solo, caracterizado pela velocidade e magnitude de deformações, quando ele é lateralmente confinado e axialmente carregado e drenado. Beleza? Qual é a definição de adensamento lá que a gente viu na outra aula? O que é adensar? É tirar a água do solo. Exato, né? E qual foi a situação que a gente adotou lá? Qual foi o método lá que a gente adotou, as condições onde ocorria o adensamento? Como é que ocorria a drenagem da água? Como era o fluxo? O fluxo era em quantas dimensões? 3. Certeza? Não, era fosca, era em 3, né? É, Não, sim. era só. Era em 2. Era em uma dimensão. A gente considerava que a água só saía por cima ou por baixo. Lembra daquele negócio das camadas drenantes? Dupla camada drenante ou uma camada drenante? Então, a gente considera que a água vai sair ou por cima ou por baixo da camada compressível, né? Beleza? Então, por isso que esse ensaio simula o uso de um anel que não permite deformação lateral, de modo que a água ou sai por cima ou sai por baixo. Tá bom? O que é axialmente? É quando eu tenho uma carga ao longo de um eixo, né? Eixo axial. Então, por exemplo, se eu tivesse um corpo de prova aqui, cilindro, né? Eu teria uma carga bem aqui, digamos que está no meio aqui, sabe? Uma carga bem no meio, no sentido do eixo do corpo de prova. Tá legal? Durante esse processo de compressão, as medidas de altura é que vão ser usadas para a gente controlar a variação de volume. Por quê? Se isso aqui não deforma lateralmente, qualquer variação de volume que ocorrer é devido à mudança de altura. Você concorda? Sim. Sim ou não? Todo mundo entende que a variação de volume é só variação de altura? Professor, Diga. é que eu ainda não sei onde. Não sei se tem a mãozinha aqui para Não, é melhor você interromper. falar mesmo, porque eu não vejo a mãozinha quando eu estou apresentando. Pode falar. Porque às vezes eu fico só o corpo presente. É, quando se vai fazer um estudo de viabilidade numa área para aterro sanitário, esse ensaio, ele é feito? O senhor conhece essa informação? Não, esse ensaio aqui não é feito, porque no ensaio de adensamento, né, para aterro sanitário, você tem que ensaiar o próprio resíduo. Nesse caso aqui seria o solo. Porque eu fiquei meio confusa, porque tem as NBRs, né, que padronizam todo o estudo de viabilidade do aterro em si, mas eu pensei que em algum momento era feita uma análise geotécnica, assim, tipo, do solo mesmo, mas eu já entendi, obrigada pela resposta. Então, do solo, Ana Paula, é feito a análise geotécnica, parâmetro de resistência, para saber se ele vai sofrer algum recalque, porque os próprios resíduos vão ter um peso. Então, tem esses ensaios para o solo. Mas Principalmente. desse adensamento não é feito, né? Esse não faz parte, era isso que eu queria saber. Ah, não, só se for solo mole. Mas você vai ver que mais para frente esse ensaio aqui, ele não. Se você tem que levar para o laboratório, então você tem que ter um controle muito grande das características
que estão dadas em campo. Porque imagina o seguinte, você retira uma amostra de solo de um local e leva para um laboratório. Você concorda se o transporte ficar trepidando muito, ou a forma como você retira esse solo, você muda as características iniciais do solo? Então, se você Sim. muda as características iniciais, você não vai estar ensaiando o solo Íntegra. tá no campo, né? Então, você vai ter resultado, mas esses resultados não vão condizer com o que você tem no campo. Então, esse ensaio aqui, às vezes, ele não é muito aconselhado quando eu vou usar solos naturais. Agora, se for um solo compactado, é de boa, né? Porque você vai compactar o solo e vai conseguir ter as características próximas de laboratório. Tá beleza? Ah, obrigada. Tranquilo? Então, a variação de volume aqui a gente vai levar em conta só a altura, tá? Porque é um anel, né, que confina o corpo de prova. Então, como é que isso funciona, gente? Eu vou ter uma caixa, certo? Essa caixa aqui, ela tem um peso, né, que eu vou aplicar o carregamento aqui em cima. E ela tem uma câmara, né, que eu ponho essa célula e essa câmara é inundada, né? Então, eu vou colocar água e tudo mais. Então, onde que fica a amostra, né? O solo. Então, dá para ver aqui nessa imagem que tem um anel metálico e dentro dele tem um solo, compactado ou não, certo? Dá para perceber isso? Sim. Tá. Aí, ó, em cima e embaixo dele tem pedras porosas. Sabe aquela pedra que o pessoal lixa pé e tal, essas coisas? Manicure? Ela é bem porosa, né? Já viram essa pedra? Já. Sim ou não? Aí, essa pedra que tem bem aqui não é aquela, porque aquela é frágil, né? Tipo assim, ela quebra fácil. Mas é semelhante a isso, é uma pedra que tem poros e que permite a passagem de fluido. Então, essas pedras aqui vão simular as camadas drenantes do solo, né? No estado real. Então, pode ter em cima, embaixo, ou só em cima, ou só embaixo. Tá legal? Então, pedras porosas em cima. E a amostra de solo vai ficar aqui dentro. Então, qualquer variação desta altura vai ser a mudança de volume, uma vez que essa amostra é confinada por um anel metálico, certo? E esse anel não deforma. Dá para compreender isso? Sim. Tranquilo? Esse equipamento aqui a gente vai chamar de oedômetro, tá? Oedômetro. Então, quando eu falar assim, o oedômetro do ensaio de adensamento, a gente vai considerar as mesmas hipóteses que a gente já estudou na aula passada, que a consolidação é unidimensional, ou seja, a água sai só por cima ou só por baixo, né? No sentido do eixo vertical. Por isso, unidimensional que eu falei, Luiz. E que, para amostras indeformadas ou deformadas, saturadas, o diâmetro desse corpo de prova aqui, ó, em relação à alturinha desse anel, varia de 2,5 a 5. Então, depende aí do equipamento que você estiver usando, certo? Mas sempre tem que estar nisso. A NBR que trata disso já estabelece o tamanho que deve ser usado, tá bom? Durante o ensaio, o grau de saturação é mantido constante. O que é grau de saturação? O que o grau de saturação diz a respeito do solo? Se todos os vazios estão preenchidos por água. Nossa. Isso, se todos os vazios estiverem preenchidos por água, né? No caso aqui, a água que a gente está estudando, a gente vai ter um solo dito saturado. Se estiver abaixo, não saturado. E se o grau de saturação for 0, quer dizer que o solo é seco. Beleza? São essas três situações. Maior que 0 e menor que 100, solo não saturado. Igual a 0, solo seco, e igual a 100%, né? Solo saturado. Tranquilo? E aqui embaixo Sim. tem um ensaio aqui, o endômetro, né, com a prensa de adensamento. Então dá para perceber aqui como é que funciona o carregamento aplicado no corpo de prova. No caso aqui é o mesmo. Tá beleza? Dá para perceber isso? Sim. Show. O que eu vou precisar que a gente saiba aqui na hora de fazer esse ensaio? Essas condições aqui eu já dei para vocês, né? Então, o que eu vou avaliar? Como é que eu avalio a mudança de altura? Sabe aquele reloginho que eu mostrei nas slides passados? Que eu falei que era um extensômetro e tal? Lembra? Ele Sim. mede a variação de altura. Então,
A variação de altura eu vou medir naquele relógio, né? Então, tipo, começo o ensaio com uma leitura, né? E se essa leitura aumentar, queria dizer que a amostra expandiu, né? Se ela diminuir, quer dizer que a amostra comprimiu, que é o que vai ocorrer, certo? Nesse caso aqui de adensamento. Então, imagina o seguinte, imagina que você está lá com o reloginho, né? E esse reloginho está marcando aqui, eu coloquei ele no 12, né? Depois de um tempo, esse reloginho passou a estar no 10, né? Então, digamos assim, teve uma redução de 2 milímetros. Dá para compreender? Na altura? Sim ou não? Sim. Aí como é que eu vou saber a altura final? Durante a realização do ensaio, eu meço essa altura, né? Por quê? No início do ensaio, o corpo de prova vai ter a altura do anel. Digamos que esse anel tenha, sei lá, 20 milímetros, beleza? E teve uma redução de 2, quanto que o corpo de prova vai ter no final? 18. 18, né? Então, 18. Tranquilo? 18. Então, é assim que eu vou medir a variação aí de altura. E os carregamentos, né? Eles vão ser colocados de modo que eu tenha essas tensões aqui, ó. Começa com 50, 100, depois mude para 100, depois para 200, 400, 800 e 1.600. Quilonewton por metro quadrado. O que é quilonewton por metro quadrado, gente? kPa, certo? Quilopascal. Tranquilo? E as leituras, né, das deformações, da variação de altura, elas são feitas assim, ó, no início do ensaio, né, a 1/4 de hora, aliás, 1/4 de minuto. Quanto é 1/4 de minuto? Em segundos, né? Meio minuto, 30 segundos, né? Aí depois 1 minuto, 2, sempre dobrando. 4, 8, 15, né, que não dobrou. 30, 60 minutos, que vai dar 1 hora, né? Aí depois passa a ser 2 horas, 4 horas, 8 horas e, por último, 24 horas. Tá beleza? Dá para compreender? Deu, sim. Sim. É geralmente em solo argiloso, né, Mauro? Então, geralmente você vai fazer esse ensaio para solo argiloso, né? Porque solo arenoso drena rápido. Certo. Tranquilo? Vamos corrigir. Se esse solo tiver pelo menos 20% de finos, né? Tipo, tem uma curva granulométrica, é uma mistura de areia e argila. Se essa parte fina for maior que 20%, né? Ali na curva granulométrica, aí já pode fazer esse ensaio também. Tá beleza? Que já leva em conta, já muda bastante as características com 20% de finas. Tranquilo? Entendido. Show. Aí, esses ensaios, geralmente, a gente vai mostrar o resultado deles assim, ó. Esse εV versus tensão efetiva. O que é o εV? Deformação volumétrica, né? Seria a variação de volume aqui desse corpo de prova. Só que a gente já sabe que essa variação volumétrica, ela sempre vai ocorrer com a mudança de altura, uma vez que o diâmetro não muda. Tá legal? Então, em geral, a gente vai trabalhar com o índice de vazios, né? Versus a tensão efetiva, ou esses valores em log de tensão efetiva, certo? Para melhorar a aparência do gráfico, tá? Então, só a escala log, mas são os mesmos valores. Tá tranquilo? De boa até aí? Hein, gente? Tá sim. Tentando, professor, aqui. Então, repara, aqui seriam resultados típicos desse ensaio de adensamento, né? No caso aqui, o primeiro, eu estou mostrando aqui a tensão efetiva, certo? Em inglês aqui, mas é tensão efetiva de consolidação. E bem aqui, ó, deformação vertical, que seria a mesma deformação volumétrica, uma vez que a altura não, a largura, né, ou então o diâmetro do corpo de prova não muda. Então, eu tenho deformação volumétrica aqui no eixo vertical e a tensão que eu aplico. Tranquilo? Então, a curva, ela tem esse jeitão aqui, ó. Tipo, desce e sobe um pouquinho, o descarregamento.
que acontece? Essa região aqui, ó, fica curva, né? E curva é um pouco mais difícil da gente trabalhar, né? Porque é uma função aí de grau maior que 1. Dá para compreender? Sim ou não? Sim. Sim. Aí, ó, além da deformação volumétrica, como eu mostrei para vocês, eu posso trabalhar com o índice de vazios, que é aquele exímio. A mesma coisa, né? As mesmas coisas, só calculando os índices vazios. E a mesma tensão aqui. Aí eu tenho uma curva bem parecida, certo? Bem parecida, que tem o mesmo aspecto aqui, né? Só que, quando eu mudo essa tensão aqui, ó, para a escala logarítmica, esse gráfico aqui, ó, da esquerda, se transforma nesse da direita. Dá para perceber que esse trecho aqui ficou mais retilíneo do que o outro? Sim ou não? Então, geralmente, os gráficos eles são apresentados dessa segunda etapa aqui, nessa segunda forma, uma vez que fica mais fácil de eu trabalhar aqui. Por quê? O que significa esse gráfico, gente? Ele significa como o solo muda de volume, né? Ou então de variação volumétrica, quando eu aplico um carregamento nele. Então, exemplo, nesse caso aqui, estou aplicando carregamento de 10, né? Deu um valor aqui de deformação volumétrica. Digamos que deu, sei lá, 12. Quando eu aplico, sei lá, 20, bem aqui é 20, já aparenta ser 25. Então dá para ver que está tendo uma certa proporcionalidade aí? Tipo assim, ó, dobrei aqui, aqui praticamente dobrou também. Dá para perceber isso? Sim ou não? Que é 20. Dá sim. Você concorda que, por exemplo, se você aumentou para 20, você esperaria que aqui desse 24. Não, não é? Sim ou não? E 25 está próximo aí do 24. Então, geralmente a gente vai trabalhar com essa região e a gente vai aprender mais para frente que essa região retilínea tem um nome. Tá legal? Nesse trecho, as deformações verticais são proporcionais ao carregamento. Tá legal? Professor, você pode fazer de novo rapidinho aí só o que o senhor estava falando do gráfico, porque eu não... Tá, posso sim. Eu fiz o seguinte, eu marquei um primeiro ponto aqui, né? Você entendeu por que aqui é reto? Porque aqui ficou reto? entendi, porque... Cada escala log, certo? Aqui está na escala log, aqui está na escala natural, na esquerda. Então, na parte direita, por exemplo, digamos que eu marque um número bem aqui, 10 kPa, né? Eu pego aqui e vou ter uma leitura de 12% aqui da deformação volumétrica ou vertical. Nesse caso é a mesma, é igual. Tá beleza? Porque não tem variação de diâmetro. Então, a deformação vertical é a mesma da volumétrica. Tá legal? E isso aqui dá aproximadamente 12. Dá para perceber isso? Tranquilo? Ana Paula, me ouvindo? Sim, sim. E Entendi. se eu aumentasse isso aqui para 20, né? Aí aqui dá aproximadamente 25. Então, o que está ocorrendo aqui? Nesse trecho, se ele for reto, né? Se for próximo de uma reta, tem uma certa proporcionalidade. Então, se eu dobrei a tensão, tem que dobrar a deformação, né? Então, tipo assim, o dobro de 12 seria 24, e 25 está próximo aqui, né? E a gente pode ter errado aqui na leitura também, ou então aqui, e aqui não ser 12, para ser 12,5, 13, enfim, esse tipo de coisa. Dá para compreender? Sim, sim. E essa inclinação da curva, vão ser as situações que eu vou precisar calcular. Quando eu estou no estado natural, essa inclinação chama de AV, tá bom? E quando eu estou no estado logaritmo, essa inclinação chama CC, tá? E sempre a gente calcula nessa situação aqui usando o volume de vazios. Aliás, índice de vazios. Beleza? Como é que eu vou calcular isso? Tangente, certo? É um cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, por exemplo, o AV ele vai chamar coeficiente de compressibilidade e o CC, índice de compressão. Esses dois coeficientes são os que a gente utiliza para calcular os recalques, né? Que a gente vai estar na próxima aula, aí, no próximo assunto. Calcular os recalques. Se eu estiver na escala natural, eu vou calcular a variação do índice de vazios, né? Por exemplo, eu pegaria esse ponto aqui, né? Menos esse. Concorda que dá uma diferença aqui de altura?
Essa diferença de altura é a variação de E. E bem aqui, esses mesmos pontos, ó, essa diferença aqui, ó, para cá, vai dar a variação da tensão efetiva. Beleza? Dá para compreender isso? Sim ou não? Então é isso que eu estou fazendo bem aqui, ó. Ó, a diferença do, por exemplo, E1 menos E2, sigma 2 menos sigma 1. Tá beleza? Só a diferença aqui. Ah, professor, por que aqui é E1, tá no início, e no de baixo é o sigma 2? Isso está levando em conta maior e menor. Então, por exemplo, aqui o sigma 2 é maior que o sigma 1. E no outro caso aqui, por causa do gráfico, né? A forma como está apresentado o gráfico, o sigma 2, né? O sigma 1 é menor do que o sigma 2, tá? E para dar isso aqui um valor negativo, digamos assim, porque é uma curva decrescente. Tá legal? Então, simplesmente isso. E aqui fica um sinal de menos. Dá para compreender? Por que está ocorrendo isso? Se você tivesse que calcular, imagina que fossem dados reais aqui, eu pedisse para você calcular isso. Seria fácil de fazer? Calcule o coeficiente de compressibilidade da curva de adensamento dada a seguir. Seria tranquilo ou não? Creio que sim. Suave, né? E no outro aqui, ó, gente, no outro, que no caso aqui está na escala log, seria exatamente a mesma coisa, né? Só que a gente vai chamar de índice de compressão, só que agora as tensões eu tenho que levar em escala log, né? Então é log do valor que eu pegar menos o log do outro valor. Tá tranquilo? O caso seria esse aqui. Tá de boa? Tranquilo, gente? E esse trecho reto aqui a gente vai chamar de reta virgem. Beleza? A gente sempre vai calcular isso na reta virgem. Tá legal? Por quê? Essa reta virgem é tipo, quando ela é proporcional, quer dizer que o solo nunca viu aquela tensão na vida dele. Tipo, ele nunca sofreu um carregamento daquela magnitude. Então, é a primeira vez que ele está sofrendo esse carregamento. Então, é por isso que chama de reta virgem. Tá legal? Dá para compreender isso? Ok. Show de bola. O resultado de ensaio é tipo assim, ó. Por exemplo, a gente vai ter uma curva, né? Um gráfico, no qual no eixo X eu vou ter as pressões ou então as tensões efetivas, né? Tensões verticais, e aqui o índice de vazios, certo? E eu vou ter pontos, né? Vou ter várias leituras, então vou ter todos esses pontos no qual eu faço um gráfico. Então o gráfico ele sempre tem esse formato, tá, gente? Então dá para perceber que aqui tem uma parte retilínea, reta virgem, e aqui tem uma parte, né, que não é retilínea. Isso aqui ocorre quando o carregamento que eu estou aplicando é menor, certo? Do que a máxima tensão que o solo já sofreu na vida dele. Exemplo, imagina que você tem uma escavação, né? Imagina que você vai fazer uma escavação para colocar um tubo, uma manilha, certo? Tubo. E esse tubo aqui, quando ele está cheio de água, né? Dizer que está bem aqui, ele tem massa de, sei lá, 300 quilos. Vou colocar 500. 500 quilogramas, beleza? O gama desse solo sei lá, vou chutar aqui é 18. E essa escavação que você fez aqui é 18 kN por metro cúbico. E essa escavação que você fez aqui tem 2 metros, beleza? Aí, aqui embaixo, é um solo, uma argila siltosa. Tem finos, né? Então pode ter recalques. E eu te pergunto o seguinte, quando eu colocar esse tubo aqui, depois colocar aqui, digamos que esse tubo preenchido, já com esse solo, dá 500 quilogramas. Tranquilo? 500 quilogramas. Quilogramas, vou colocar aqui 500 quilogramas por metro quadrado, só para ficar fácil. Pergunta seguinte, quando é que eu tenho que me preocupar com recalque? Se essa massa de tubo mais água for maior do que o peso que o solo que estava aqui provocava, você concorda? Se for menor, não vai acontecer nada. Dá para compreender isso? Sim ou não? Tipo, era solo aqui dentro, tirei esse solo e vou colocar um tubo
vai passar água aí. De boa? Esse tubo vai ter um peso. Você concorda se esse peso do tubo, mais a água, mais o solo que vai ficar em torno dele, for menor do que a massa de solo que tinha antes, não vai acontecer nada? Tipo, não vai ter movimento? Porque o solo já tem aquela resistência para aquele carregamento? Dá Concordo. pra compreender isso? Então, por exemplo, se você tivesse que calcular isso aqui, ó, sei lá, está na obra, engenheiro lá de infraestrutura, e tem que fazer esse cálculo. Como é que você faria isso? Primeiro tem que saber o peso de solo aqui, né? Então bastava pegar, e na tensão seria 18 vezes 2, que é a espessura aqui. Então dá 36 kPa. Então quer dizer que nesse nível aqui, ó, eu suporto até 36 kPa. Se for menor que 36 kPa, tá de boa. Tranquilo? Agora vem a pergunta. 500 kg por metro quadrado é menor que 36 kPa ou maior? Hein? Bora, gente. Fala alguma coisa. Como é que eu transformo massa em força? Força-peso. Gravidade. Então, peso aqui, né? Distribuído, né? Então, pressão por metro quadrado seria 500 vezes 10. Isso aqui daria 5.000, né? Newton por metro quadrado. 5.000 newton por metro quadrado é a mesma coisa que 5 kPa, porque newton por metro quadrado é PA. Então, ó, esse tubo aqui, ó, junto com tudo isso, está dando muito menor que os 36, que é o que resiste. Então, vai sofrer recalque? Sim ou não? Hein? Não. Não, né? Então, é como se eu estivesse aplicando um carregamento nesse trecho aqui da curva, certo? Nesse trecho aqui da curva. Então, nesse trecho aqui da curva, eu tenho uma carga que é menor do que a máxima carga que aquele solo já suportou. A gente vai estudar essa máxima carga aí para frente, tá? Então, a curva ela vai ter 3 regiões. Vai ter uma região de recompressão, né? O que é isso? Eu tiro o solo daqui e volto a carregar ele de novo. Eu vou carregando, ele vai mudando a inclinação. Vai chegar um ponto que eu vou carregar que ele vai ser igual à máxima carga que isso aqui suportou, 36. Então, digamos que vai chegar a uma situação que eu posso chegar a 36. Aí ele vai mudar para essa região daqui da reta vista. Passei de 36, muda para essa região. Agora, digamos que eu tiro esse solo aqui, ó. Então, qual é a intenção? Esse solo aqui dá uma relaxada, subir um pouquinho aqui, digamos, certo? Ele estava suportando uma carga, eu tirei, ele vai dar uma relaxada. Então, é esse aqui, ó, como se fosse isso aqui, ó, essa subida. Então, esse ensaio tenta simular essas situações de carregamento. Dá para compreender? Hein, pessoal? Sim ou não? Ficou tranquilo? Ok, tranquilo. Show de bola, né? Tranquilão. Então, o que você precisa saber? Vamos ver como é que funciona. Deixa eu só perguntar, vocês estão ouvindo o vídeo? O áudio do vídeo? Não, professor. Tá, então. Não, Deixa eu colocar aqui para compartilhar o áudio, então, do vídeo. Deixa eu ver onde é que é aqui. Fez isso. Deixa eu ver aqui se é opções. Sem permitir chamadas, anunciar, permitir, não. Fornecer, não. Deixa eu ver, já fiz isso aqui em algum lugar. Espelhar meu vídeo, automático. Eu vou parar de compartilhar aqui, vou compartilhar de novo e vou colocar incluir som do computador. Pronto. Agora vai dar certo. Beleza? Agora tenta, me diga se estão ouvindo. Sim. O ensaio de adensamento. Vocês estão ouvindo?
Sim. Tá, então vou deixar rolar aqui e daqui a pouco eu volto, quando acabar. Consiste em aplicar tensões verticais a uma amostra de solo e medir seu respectivo deslocamento vertical. O solo ensaiado encontra-se saturado e confinado lateralmente pelo anel de adensamento. Para a determinação das características iniciais da amostra de solo, é necessário medir o diâmetro e a altura do anel de adensamento. Mede-se também a tara do anel. Outra característica inicial é o teor de umidade. Para sua obtenção, mede-se as taras de 3 cápsulas de alumínio, as quais serão utilizadas no processo de talhagem. Para a talhagem do corpo de prova, são necessários o prisma de solo, anel de adensamento, estilete e 3 cápsulas previamente taradas. Assim, com o estilete, corta-se o solo de maneira que este fique completamente confinado lateralmente dentro do anel. Após a talhagem, 3 porções de solo são colocadas nas cápsulas para a determinação do teor de umidade inicial da amostra. Encerrada a talhagem, mede-se a massa do anel com o solo e as 3 cápsulas. Deve-se posicionar o anel de adensamento com o solo na base rígida. Previamente, um papel filtro é colocado entre a pedra porosa da base e o corpo de prova para se evitar a comutação. A seguir, um anel de ajuste é posicionado na base rígida para centralizar a amostra de solo. Desta maneira, o anel de adensamento com o corpo de prova é colocado na parte central da base rígida. Por fim, o cabeçote superior drenante é posicionado na parte superior da amostra. O cabeçote empurra o solo até a pedra porosa da base e garante seu contato com o conjunto. O conjunto é então posicionado na prensa de adensamento. São realizados os ajustes finos com o intuito de posicionar o cabeçote superior com um ponto de aplicação da carga vertical. Após o ajuste, é conectado um permeâmetro na base do conjunto. Por fim, completa-se o conjunto de adensamento com água para saturação da amostra de solo. O permeâmetro localizado lateralmente na prensa permite a leitura da permeabilidade do solo ensaiado. Através desse permeâmetro é realizada também a saturação do corpo de prova.
Após a saturação, inicia-se a etapa de aplicação da carga vertical. Neste procedimento, um leitor de deslocamento vertical, localizado na prensa, mede a variação da altura do corpo de prova a cada implemento de carga. A leitura do deslocamento vertical é então realizada em tempos pré-determinados. Após não apresentar mais variações na altura do corpo de prova, inicia-se o próximo implemento de carga. Este procedimento é repetido até o estágio de carga final requerido. Após o último carregamento, inicia-se o procedimento de descarregamento do solo. As etapas realizadas no descarregamento são as mesmas utilizadas no carregamento. Da mesma maneira, a variação da altura do corpo de prova é medida em função do tempo. Finalizado o descarregamento, o conjunto é retirado da prensa. A água presente no conjunto é descartada e 3 porções de solo são retiradas para a determinação do teor de umidade final da amostra. Por fim, as cápsulas são colocadas na estufa a 105 graus por 24 horas. Tá, beleza, gente. Seguinte, vocês viram aí que tem esse vídeo, né? E o rapaz do vídeo aí, o nome dele é Matheus, amigo meu, ele fala a seguinte situação. Bem aqui ele fala que o corpo de prova, ele põe essa água aqui para saturar o corpo de prova. Se ele colocar só essa água aqui, a gente vai chamar esse ensaio de inundado só, tá? Que é difícil da gente saturar o corpo de prova apenas colocando água aqui por fora. Mas chega um momento do vídeo que ele começa a colocar água aqui nessa proveta, né, ou bureta, enfim. Tem um recipiente aqui graduado, e esse recipiente está conectado diretamente com o corpo de prova. Aí, então, geralmente, a saturação do corpo de prova ocorre aqui, por isso. Tá legal? Então, só esse pequeno adendo aí. O que eu quero que vocês façam? Não agora, é claro. Mas vocês estão vendo aqui que esse aqui é o software de aquisição de dados, né? Esse ensaio ele pode ser feito tanto assim, quando ele é computadorizado, ou então se anota, né, a variação de altura e vai calculando as coisas. Então, o que eu quero que você verifique bem aqui, ó. Bem aqui tem um tempo, certo? E bem aqui está a variação de altura. Então, ó, quando eu estou com 0 carga,
né? Então, no tempo zero, eu tenho 14,41, né? 6 aqui milímetros. E conforme vai avançando, dependendo do carregamento, isso aqui vai mudando, né? Então, eu quero que você construa o gráfico aqui de adensamento. Você está vendo que ele está construindo um gráfico aqui, ó, que está mostrando a altura do corpo de prova versus a raiz quadrada do tempo. A gente vai ver isso mais para frente ainda hoje, né? Que é um gráfico aqui para controlar o fator tempo. Mas eu quero que você construa o gráfico com base nessas informações. Tá legal? Bem aqui, ó. Bem aqui, ser um processo de aquisição de dados. Esse LVTD é como se fosse aquele reloginho. Então, no tempo T0, ele está aqui com variação, ele está com a leitura de 5,584. No tempo de 0,125, que seria um quarto aí, né, digamos, de minuto, digamos assim, ele já mudou. Você viu que ele está com uma leitura de 5,624? Essa diferença foi a variação de altura, tá? Se você reparar, essa diferença aqui, ó, é a mesma variação de altura que tem aqui. Tá legal? Então, o que você vai precisar fazer aqui? Você viu que no início do vídeo, ele colhe a umidade, né, do corpo de prova, antes do ensaio. Vocês repararam nisso? Sim ou não? Sim. Como é que calcula a umidade? Enfim, vocês sabem calcular, né? Lá na aula passada, qualquer coisa, na disciplina passada. Qualquer coisa volta lá na aula de índice físico que tem lá. Você precisa calcular a umidade, né, inicial para saber o índice de vazios, né, o Ezinho. Então, você vai pegar. É a diferença de massa, né? Ele mostra aí a diferença de massa e tal no ensaio. Então, eu quero que você calcule isso, né, para cada estágio. Gera uma curva de adensamento semelhante àquela que eu mostrei. Então, tem os valores aqui, ó. Tu vê que ele coloca as variações, vai mudando. A cada tensão, ele vai mudando isso. Tá legal? Esse vídeo vocês conseguem assistir aqui acessando esse QR Code. Beleza? O que vai interessar para a gente? Lembra aquele máximo carregamento que eu falei que o solo suporta? Né? Tipo assim, foi o máximo carregamento que ele suportou na vida dele. Passou desse valor, eu vou estar naquele trecho virgem, né? Naquele trecho reto. Esse máximo carregamento que o solo já suportou, a gente vai chamar de tensão de pré-adensamento. Tá beleza? Vocês lembram disso que eu falei ainda há pouco? Sim ou não? Sim. Então, passou desse valor de tensão de pré-adensamento, o solo passa a se comportar como se estivesse sendo carregado pela primeira vez, aí fica retilíneo. Então, o ensaio de adensamento, ele te dá esse valor. Tá? Então, geralmente você faz esse ensaio para saber se o solo é pré-adensado ou não. Exemplo, se a carga que tu vai aplicar lá for menor que a pressão de pré-adensamento, você não tem que se preocupar com o recalque. Agora, se for maior, você tem que se preocupar. Beleza? Dá para compreender isso? Dá para compreender a finalidade do ensaio? Sim ou não? Hein? Sim. Show de bola. Tranquilo. Então, ó, essa tensão de pré-adensamento é justamente essa mudança de inclinação aqui, ó, da curva, tá? Então, é isso que eu estou mostrando aqui, ó. Então, essa mudança aqui, ó, no caso, vai ser a máxima tensão vertical que o solo já foi submetido em toda a sua história de tensões, né? Na história geológica do solo, né? Lá da geologia e tudo mais. E essa tensão de pré-adensamento, né? A gente vai chamar ela de sigma VM, aqui, tá? Então, vocês vão costumar ver isso nessa situação. Tá legal? Então, perceba. Para determinar essa curva de pré-adensamento, primeiro eu preciso ter a curva aqui de adensamento do ensaio, né? Onde eu tenho índice de vazios e tensão vertical efetiva. E tem dois critérios para fazer esse. O primeiro chama processo de Casagrande, que segue essas situações aqui, ó, esse procedimento. Determinar o sigma VM, que é a tensão de pré-adensamento, segue os seguintes passos. Beleza? Obter a curva de índice de vazios versus logaritmo da tensão efetiva, né? Que é a curva de adensamento. Tranquilo? Lembra disso? Então, aqui está no eixo vertical, no eixo de vazios. Aqui as pressões, ou então tensões, em escala log, né? Está crescendo aqui de 100, né? 10, está multiplicando 100 por 10. 10, o próximo é 100, o próximo é 1000. O outro seria 10.000, enfim, e assim vai. Beleza?
Então, é essa curva bem aqui. Dá para perceber isso? Sim ou não? Sim. Primeira coisa que a gente vai fazer, ó. Isso aqui eu vou pedir para vocês fazerem, tá? Obter a curva, já está feito, né? E determinar o ponto de maior curvatura ou menor raio. Esse ponto, gente, é geralmente onde muda a inclinação aqui, ó. Tá vendo? Esse ponto bem aqui, ó. Então, chegou aqui, é um ponto de curva. Tá mudando a inclinação. Tem que localizar ele. Depois disso, traçar uma tangente e uma horizontal H por R. Essa aqui seria a tangente. Dá para perceber essa linha bem aqui? Sim ou não? Ela passa por esse ponto, é uma tangente à curva. Tá de boa? Dá para compreender isso? Sim. Gente? E passar uma linha horizontal. Então, aqui está o H. Tranquilo? Então, vou apontar bem aqui, ó. E seriam os pontos. H. Né? Fiz aqui. O ponto C, determine e trace a bissetriz do ângulo formado entre H e T. O que é bissetriz, gente? Vamos lá, você sabe, só não sabe que sabe. Exemplo. Divide um ângulo no meio. Né? Então, imagina que você tem um ângulo aqui de 30 graus. Né? A bissetriz aqui seria 15. Passar bem no meio, né? Então, 15 para cá, 15 para cá. Então, é exatamente isso que eu estou fazendo. Então, passar uma bissetriz entre H e T, né? Que seria isso aqui. Então, o ângulo que está aqui é o mesmo que está aqui. Vou chamar de alfa e alfa. Tá de boa? Tranquilo fazer isso? Sim ou não? Sim. O segundo, aí aqui, ó, a abscissa do ponto de interseção da bissetriz com o prolongamento da reta vista. Então, veja, tá vendo esse trecho aqui? É o trecho reto, né? Da curva, que chama reta vista. Você vai passar uma linha de prolongamento, chamar P. Dá para perceber isso? Estou só prolongando essa inclinação aqui. Sim ou não? Deu para compreender? Entendido. Aí, ó, aonde a bissetriz e esse prolongamento encostar, tá vendo? Aonde ele encostar é o ponto onde eu tenho que ler o valor da tensão de pré-adensamento, tá vendo? Então, tá baixando aqui, tá baixando aqui. Se tivesse que ler, ó, esse seria o valor da tensão de pré-adensamento. Deu para entender? Então, por exemplo, aqui está entre 100 e 200. Digamos que aqui, sei lá, vou chutar. Digamos que isso aqui fosse 500, que é a escala Locke. Tá de boa? Dá para compreender? Sim. Fácil ou difícil fazer isso? Relativamente fácil, né? Uhum. Sim ou não? Então, primeiro tem que ter a curva. Esse é o primeiro método. O segundo é mó fácil. Bora lá. O segundo é o seguinte, mesma curva, certo? Mesma curva. Só que aqui eu preciso ter o índice de vazios inicial do material. Né? Por isso que precisa ter os índices físicos lá, umidade e tudo mais. Tá legal? Então, vou passar uma linha aqui ó, na horizontal, começando no índice de vazios. Tranquilo? E depois prolongar a reta virgem aqui ó, até chegar nesse ponto. Vou chamar aqui prolongamento. Tá de boa? Aonde encostar isso aqui, ó, aonde encostar, eu desço uma vertical. E aonde tocar na curva, eu passo uma horizontal. E esse ponto vai ser o ponto de tensão pré-adensamento, onde é de troncar o prolongamento. Dá para perceber? Dá para compreender isso aqui? Sim ou não? Muito mais fácil, né? Mais rápido também. E aqui também você lê a tensão de pré-adensamento. Tá legal? Aí você me pergunta, professor, se eu fizer os dois métodos, vai dar igual? Não. Tá legal? Vai dar diferente. Aí você escolhe qual que você quer adotar. Geralmente a turma usa esse. Tá legal? De boa isso aí, gente? Dá para compreender? Então, caso você precise determinar a tensão de pré-adensamento de um solo, o que você precisa conhecer primeiro? Fala aí para mim. Como é que é, professor? Se eu precisasse determinar a tensão de pré-adensamento de um solo, o que eu preciso ter nas minhas mãos? O que eu preciso conhecer?
O que a gente precisa ter para fazer esse gráfico aqui? Para encontrar esse valor? O que eu precisei ter aqui? Variação de volume. Tá, ó. Variação de volume. Você está correto, corretíssimo. Certo? Só que a variação de volume está lá dentro do ensaio de adensamento, né? Então, o que você vai falar para mim? O que eu esperaria como resposta? Ó, professor, eu preciso ter a curva de adensamento. É a primeira coisa. Aí, para ter a curva de adensamento, tem que seguir aqueles procedimentos que a gente viu até agora. Dá para compreender, Luiz? Certo. Então, ó, é o primeiro critério aqui, ó. É traçar uma horizontal passando pelas ordenadas correspondentes a índice de vazios, prolongar a reta vista, tarará. Para tudo isso, eu preciso ter a curva de adensamento, a primeira coisa. Para ter a curva de adensamento, precisa fazer o ensaio. Aí é tudo isso aí que o Luiz está falando. Tá legal? Tranquilo? Correto, certo. Show de bola. Tá entendido até aí, gente? Deu para entender a diferença de um do outro, de um para o outro, e a finalidade de fazer isso? Então, se eu perguntar na prova, o que é tensão de pré-adensamento? O que você tem que me falar? É a tensão máxima que aquele solo já sofreu ao longo da vida dele? Isso, exatamente. Toda a sua vida geológica, tá? Fica melhor. Mas é exatamente isso que você falou. Se você escrevesse isso, eu estudaria certo. Beleza? Tranquilo isso aí, gente? Fácil demais, né? Aí, ó, existem tipos de solo, tá? Vão existir 3 tipos de solo. Lembra que eu falei, se tu aplica uma carga antes da tensão de pré-adensamento, não acontece nada? E se tu aplica uma carga maior que a tensão de pré-adensamento, o solo passa a se comportar na reta virgem? O que avalia isso é um negócio chamado OCR, ou índice de sobreadensamento, tá? OCR, né, é uma sigla aqui do inglês, Over Consolidation Ratio, né? Taxa de adensamento, ou então de consolidação. Em português seria índice de... Acabei de falar agora, índice de adensamento. Índice de sobreadensamento, tá? Sobreadensamento, S. Tá legal? Então, como é que calcula isso? Basta dividir a tensão de pré-adensamento, que você descobre lá, fazendo aqueles critérios ali, dividido pela tensão que está sendo aplicada. Por exemplo, naquele caso que a gente criou ainda há pouco, a tensão de pré-adensamento, né, era 36, lembra? Lá da situação que a gente criou. E a tensão que estava sendo aplicada era 5. Né? Então, por exemplo, se eu quisesse calcular o OCR para esse caso, bastava dividir 36 por 5. Isso aqui dá quanto? 7,2, né? É ou não é? Tranquilo? Sim ou não? Tá ok. Então, vai existir 3 condições no qual a tensão que está sendo aplicada é igual à tensão de pré-adensamento. Quando isso ocorrer, eu vou dizer que eu tenho um solo normalmente adensado, ou Na, tá? Só não confundir esse Na aqui com o nível d'água, tá, gente? Nesse caso aqui é normalmente adensado, no qual a tensão vertical é igual à tensão de pré-adensamento. E quando isso ocorre, né? Se elas forem iguais, o OCR tem que ser 1. Tá de boa? Tá tranquilo? OCR ou ISA, tá, gente? Tanto mais. Ou RSA, né? Prefiro RSA, razão de sobreadensamento. É a mesma coisa que isso aqui. Tá legal? Agora, quando eu tenho a tensão aplicada, né, a tensão vertical aqui, ó, menor que a tensão efetiva, o que vai acontecer? O OCR tem que ser maior ou menor que 1? Ser maior. Maior. Então, nesse exemplo que a gente criou ali, ó, eu tenho um solo pré-adensado, porque o OCR está dando 7, né? Maior que 1. Tranquilo? O que isso vai acontecer? Que a tensão efetiva vertical inicial, ou qualquer variação dela, né? No caso, essa soma aqui, for menor que a tensão de pré-adensamento, eu vou ter um OCR maior que 1 e um solo vai se chamar de pré-adensado. Tá legal? Dá para compreender isso? Suave, né? Sim ou não? Sim. Agora, quando a tensão vertical que eu estou aplicando for maior que a tensão de pré-adensamento, o que vai acontecer com o OCR? Ele vai ser menor que 1. Ó, tá errado aqui, é menor que 1, tá? Vamos aqui. Menor que 1.
né? A tensão efetiva é maior que a tensão de pré-adensamento, e eu vou chamar esse solo em adensamento. Então, agora, o solo passa a ter uma nova tensão efetiva, né? Vai ter um carregamento máximo que ele vai suportar ao longo desse estágio aí, por exemplo, digamos que seja bem aqui, né? Chegou até aqui, sei lá, digamos que seja, sei lá, aqui fosse, sei lá, 100. E aqui fosse 200, a nova tensão de pré-adensamento do solo é 200, que foi o máximo carregamento que ele sofreu, né, naquela vida, tipo, ao longo da vida útil dele. Se ele tiver um carregamento menor que 200, beleza. Agora, se continuar carregando, passou de 200, aí já muda de novo. Dá para compreender isso? Então, essa tensão de pré-adensamento, ela vai mudando de acordo com a história geológica do solo, com o histórico de carregamento que ele vai tendo. Dá para perceber isso? Sim ou não? Aí isso tudo é mostrado na curva. É isso? Então, a curva você só consegue descobrir, né, a tensão de pré-adensamento que o solo sofreu antes de você fazer o ensaio. Entendeu? Depois do ensaio, a gente pode estimar pela reta virgem. Se eu aplicar 200, o que vai ocorrer? Aí eu consigo calcular o volume de vazios e calcular recalque. Tá tranquilo? Aí, caso eu aplique, Luiz, um carregamento novo no solo, eu tenho que refazer o ensaio para descobrir a curva de adensamento nova. Tá ligado? Entendido. Show de bola. Alguma dúvida aí, gente? Tá tranquilo? Até agora Sim ou tranquilo. não? Tranquilo. Show de bola, né? Mó fácil. Você lembra na aula passada que a gente calculou isso aqui? Esse T, né? Aí tinha fator tempo, tinha esse CV que eu dei para vocês, né, lá na questão. O T era o tempo e o HD era a altura da camada drenante, né, a espessura. Lembra disso? A gente calculava, usava um gráfico que tinha várias curvas, né? Lembra umas curvas assim? Várias curvas. Tipo, vinha para cá assim, saía do mesmo local e tal. Várias curvas nesse sentido. Lembra disso que tinha que a gente pegava um U lá? O que era o U? U era a porcentagem, né, de adensamento que aquele solo já ocorreu, já tinha tido. E, a partir de agora, com a curva de adensamento, eu consigo calcular esse CV, gente, tá? Lembra lá do gráfico que apareceu no vídeo com o Matheus, né? Ele colocava lá a raiz quadrada do tempo vezes variação de altura. Então, aquele gráfico é justamente para encontrar esse CV. Esse CV, a gente vai chamar ele de coeficiente de adensamento. Tá beleza? Então, esse coeficiente de adensamento está ligado com a porcentagem de recalque que vai ter ocorrido. Exemplo, no nosso caso lá, tinha dado 0,044, né? Na questão passada, acho que foi isso que T tinha dado 0,044. 0,044 corresponde quanto do recalque que aquela camada vai sofrer. Não tem 0,44, mas tem 0,050. Então, para 0,50, só recalcou 8%. Isso é muito ou é pouco? Eu lembro que o tempo lá era 5 anos. Lembra disso? Hein, gente? Então, tipo, para recalcar 100%, vai demorar quantos anos? Não sei, né? Mas o fator tempo seria esse. Então, teria como calcular aqui, ó, gente, quanto tempo demoraria para a camada toda recalcar. Porque esse número que está aqui é o fator T. Então, substituo bem aqui. Ó. O CV eu pego do ensaio de adensamento, que a gente já fez. O HD eu sei, né? E tem como eu descobrir quanto tempo vai demorar para recalcar toda a camada. Dá para compreender isso? Sim. Eu não. Então, é assim que a gente vai saber. Vai demorar 300 anos. Vai demorar 30 anos. Então, é assim que você calcula isso. Tá de boa? E essa tabela aqui você vai poder usar para resolver ou você usa essas equações aqui, ó. Tá bom? O T vai ser π dividido por 4 vezes U ao quadrado, quando U for menor que 60%. Ou usa essa continha aqui quando U for maior que 60%. Tá legal? Aí você consegue calcular o T sem usar aquelas equações lá que a gente já fez. Tá tranquilo? Tá de boa? Ok. Então, esse método aí, a gente vai usar dois aí para calcular isso. Então, vai ter o método de Taylor
que usa a raiz quadrada, que era o que estava mostrado lá, e o método logarítmico, que é do Casagrande. Tá bom? São 2 métodos para calcular isso. Então, primeiro aqui, ó, estou mostrando do Casagrande. Então, tá vendo essa curva aqui, ó? Vou ter variação de altura do corpo de prova, aquela mesma curva que o Matheus estava mostrando lá no gráfico, variação, e vou ter o tempo, né? Você viu lá que aquela tabelinha tinha o tempo. E eu preciso pegar algumas informações aqui para determinar esse CV, tá? Quais são as situações? Então, para cada incremento de carga escolhido, que era aquele descarregamento que a gente colocar, desenhar a curva de adensamento. Você lembra lá, por exemplo, ele colocou lá 1 quilo. Aí você espera passar 24 horas, aí você vai ter uma curva dessa. Dá para perceber? Você vai ter uma curva dessa. Se aumentou a carga, você vai ter outra curva. Tranquilo? Dá para perceber isso? Sim ou não? Ok. Então, a gente vai ter várias curvas dessas, né? Então, determinar o ponto correspondente a 100% do adensamento primário pela interseção das tangentes no ramo da curva que definem a compressão primária e secundária. Transportar o ponto para o eixo das abscissas obtendo H100. Tá bom? Então, o que é isso? A gente tem que fazer esse gráfico aqui, ó. Então, ó, quando é que eu vou ter H100? Quando eu tiver 100% do corpo de prova adensado. Tá beleza? 100% da altura aqui, tá? Então, vou pegar aqui essa altura que eu vou ter no ensaio. Vou pegar aqui, ó, tracei para cá. Dá para compreender? Esse ponto sai bem aqui desse ponto aqui, ó. Então, passo uma tangente aqui, uma tangente aqui. Elas se cruzarem, eu vou ter esse H100. Dá para compreender? Hein, gente? Tranquilo. Tranquilo. Então, ó, para determinar o ponto que corresponde a 0% do recalque, né, ou do adensamento primário, selecionar 2 alturas do corpo de prova, H1 e H2. Aí tu escolhe lá, certo? H1 e H2. Então, peguei a altura, H1, e vou fazer uma leitura bem aqui, né? Pá, vou ter H2 também. 2. H1 e H2 correspondente aos tempos T1 e T2. Tu que escolhe. Cuja relação T2 e T1 seja igual a 4, né? Então, por exemplo, lembra lá que começava com 0, 15 segundos, 30 segundos, né? 60 segundos, que é 1 minuto, né? Vou colocar 1 minuto, 2 minutos, né? Qual dessas relações dá 4 aqui? Relação entre T2 e H0. Você concorda que 1 minuto dividido por 15 segundos é igual a 4? Sim ou não? Sim. Né? Então, poderia fazer com a leitura de 15 e a leitura de 1 minuto. Ah, quero fazer agora, não quero fazer com a de 15, posso fazer com a de 30 e com a de 2 minutos, concorda? Que seria 120, que seria 2 minutos, né? 120 segundos dividido para 30, que também dá 4. Tá tranquilo? Dá para entender isso? Sim. Show de bola. Então, a altura do corpo de prova correspondente a 0% de adensamento primário é calculada assim, ó. O H inicial que você adotou para o tempo T1, né? Mais a diferença entre as duas leituras. Tá legal? Mais a diferença. Tá de boa? Dá para compreender isso? Tem um procedimentozinho a ser feito. Aí a altura do corpo de prova correspondente a 50% do adensamento primário é obtida pela expressão seguinte forma, ó. Você vai pegar o H inicial que você tem e o H100, que você já determinou bem aqui na curva. Basta somar os dois e dividir por 2, isso é como se fosse a média. Tá de boa? Dá para compreender isso? Ok. E o CV, que é o que a gente quer descobrir lá para calcular aquela conta que a gente fez na aula passada, você calcula da seguinte forma. Você vai pegar o T50, que corresponde ao H50, né? Você vai ter o H50 calculado aqui em cima. Entra na curva aqui, ó. Tocou aqui, ó, e lê bem aqui. Ó. Aí você vai ter o T50, que é o que você precisa. Tudo isso para encontrar isso. T50, né? Você vai ter o HD, que vai ser 2, né? Ou só 1, dependendo da curva de adensamento ali, né? O que é o HD, gente? Quantas camadas drenantes eu tinha ali naquele ensaio lá do Matheus? 2, né? Hein, gente? 2. Então, é a altura do corpo de prova dividido por 2. Certo? O HD
que a altura drenante vai ser metade aqui da espessura da camada toda. Lembra disso? Da aula passada? Então, se Sim. tiver 2 camadas drenantes, metade aqui da altura. Então, para esse ensaio aqui, será metade da altura inicial do corpo de prova. Beleza? Dividido por T50. Aí que estaria fazendo a conta, né? 197 vezes meio, H50 quadrado, dividido por isso. Tá tranquilo? Tá de boa? Daria para fazer essa continha aqui? Facinho, né? Aí o C verde sempre vai dar unidade de área por segundo, por tempo. Tá legal? Que é o coeficiente de adensamento. Isso é um método do Casagrande. Tá legal? Tranquilo isso aí? Ok. O segundo é o método Taylor. Esse método aqui é mais fácil, tá? É um pouco mais fácil. A turma prefere ele. Então, você vai ter a altura do corpo de prova e aqui você vai ter a raiz quadrada do tempo, tá? Raiz quadrada do tempo. Não é o tempo direto. Então, para isso, para cada incremento de carga escolhida, desenhar a curva de adensamento, igual ao do outro. Determinar o ponto correspondente a 0% aqui do adensamento primário, prolongando-se a reta definida pelos pontos iniciais da curva de adensamento até o eixo das ordenadas. O que é isso, gente? Tá vendo aqui essa curva tem um trecho reto aqui. Concorda? Sim ou não? Sim. Então eu posso prolongar isso aqui, ó. Prolongo aqui. Até onde ela tocar bem aqui, eu vou ter o H0. Tá de boa? Você lê aqui. Dá para compreender isso? Uhum. Sim ou não? Então prolonguei isso. Então a primeira coisa. Aí traçar por esse ponto uma linha reta com coeficiente angular de 1,15. Então pego esse ponto onde deu aqui, ó, vou traçar uma outra reta. Certo? Que tem essa inclinação de 1,15. Tá de boa? Dá para compreender isso? Conseguiria fazer? Como é que eu faria para traçar uma reta que eu tivesse isso? Fala aí para mim. Por exemplo, você conseguiria calcular esse ângulo bem aqui? Sim ou não? Sim, que é um triângulo ali, né? Isso. Então, digamos que aqui deu 30, tá, Cláudio? 30 não, vou colocar 10. 10 graus, né? Então, a inclinação dessa outra curva aqui, ó, seria 10 vezes 1,15. Entendeu? Caso aqui daria 11,15. 11,5 graus. Tá de boa? Seria isso o coeficiente angular. Aí você traça uma reta que tem essa inclinação. Beleza? Dá para compreender isso? Ok. Suave, né? Aí, ó, a interseção desta curva, desta reta de adensamento primário, cujas coordenadas são respectivamente T90 e H90, né? Então, onde ela tocar bem aqui, ó, gente, onde ela tocar, aqui, ó, você lê aqui na horizontal, você vai ter o H90. Você lê aqui na vertical, né, vai ter aqui o T90. Dá para compreender isso? Esse ponto aqui, você lê aqui e aqui. De boa? Ok. Tranquilão, né? Aí, ó, a altura do corpo de prova correspondente a 50%, igual que tinha ali, é obtida pela seguinte situação. O H0, que você leu bem aqui, ó, você já tem, né? Menos 5,9 vezes o H0 menos o H90, que você já tem também. Tá tranquilo? Dá para compreender isso? Aí você calcula o CV, né? O CV aqui levando em conta essas mesmas situações. T90, HD, né, que vai ser metade da altura, para esse ensaio que a gente fez ali, né? Que tem camada drenante em cima e embaixo. E faz essa continha. Tranquilo isso aí, gente? Ok. Tá. Aí, ó, só uma coisa que eu quero que você olhe bem aqui. Tá vendo esse número bem aqui? Tá vendo esse número bem aqui? 0,0,848. Sim. Sim. Aonde que você vai pegar isso? Ou você calcula ele com aquelas equações, mesma coisa para cá, ó, tá vendo que ficou 0,97? Ou você entra bem aqui nessa tabela, tá bom? Tá vendo aqui, ó, 90, tempo de 90%, mesmo número que tá lá no outro. Tranquilo? Dá para Ok. compreender isso?
O tempo de 50%, lá está 197, aqui está 196, mesma coisa. Tranquilo? Então você vai pegar aqui nessa tabelinha. Tá de boa? Tá suave? Certo. Show de bola. Fácil demais, né? Aí, ó, como a Ana Paula tinha falado ainda há pouco, uma coisa que a gente tem que levar em conta. Tipo, esse coeficiente, se a gente calcula aqui, apresentei tudo para vocês, ele pode estar errado, sabia? Porque você pode estar ensaiando um solo que não é o mesmo solo que está em campo. Você tem que transportar ele para o laboratório com o mínimo de perturbação. Qualquer perturbação no solo, qualquer mudança das características, te diz que o solo está amolgado. Ah, esse solo foi amolgado. Então, o que quer dizer isso? Eu mudei as características iniciais que o solo tinha. Tá beleza? Então, você tem que adotar agora essa palavra aí no vocabulário geotécnico de vocês. Amolgamento. Tá de boa? Aí, ó, isso dá problema quando eu trabalho com a condição natural, né, do solo. Vou tentar levar uma amostra indeformada para laboratório. Então, tem que tomar muito cuidado no transporte. Então, tu acha que eu posso pegar esse solo, colocar numa caixa? Existem critérios para levar essa amostra e colocar numa caçamba e, tipo, passar nas estradas aí de... Uma estrada esburacada aí por perto de vocês. Uma aí. Você acha que vai ficar trepidando o solo dentro dessa caixa? Isso é bom ou ruim? Vai ficar. Sim. Vai, né? Então, esse solo vai estar amolgado. Tu vai levar para o laboratório, mas tu vai fazer os ensaios, mas se você vê aí, tudo que você calculou não vai corresponder ao que está no estado inicial. Beleza? Então, você pode usar outros métodos para calcular isso. Tá bacana? Então, tem uma situação aqui. Nessas imagens, eu mostro aqui duas situações de solo. Isso aqui parece um raio-x, tá? Vocês estão vendo essas setinhas bem aqui? Ó? Tá vendo? Essas setinhas significam a mudança de característica do solo. Também aqui tem um solo amolgado, né? E aqui um solo que está com pouco amolgamento. Então tem menos setinha. Dá para perceber isso? Tem menos esses espaços brancos aqui. Ó. Dá para perceber? Seriam os vazios aí. Então aqui eu tenho um solo amolgado e aqui não. Tá de boa? Dá para compreender? Tu fala do branco, né? Do branco. Esse ponto preto aí. Isso, do branco, tá? Isso aqui são essas setinhas mostrando os amolgamentos. São setinhas. Tá beleza? Dá para entender? Show de bola. O que eu quero que vocês façam? Aqui tem uma curva de adensamento. Tá vendo? Uma curva de adensamento. E eu quero que você determine a tensão de pré-adensamento. Tá? Não precisa fazer agora, para trazer na próxima aula. Pelo método do Casagrande e do Pacheco e Silva. Tá legal? É isso aí, pessoal. Valeu, por hoje é isso. Ok, boa noite. Falou.